Boa noite, queridos companheiros. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Hoje, nós devemos terminar o capítulo 16. O item 199 é que finalizará esse estudo. E ele nos fala sobre a importância de todas essas especialidades que foram apresentadas de médiuns, tipos de médios, bons médios, médios imperfeitos, as qualidades, o gênero, desenvolvimento da faculdade, tudo isso que nós vimos até agora é importante para que o médium descubra qual a sua especialidade a que ele melhor se adapta, para que ele possa fazer um trabalho de ligação entre o espírito, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ele, para ser um bom médium, um interlocutor confiável, ele tem que se dedicar àquela especialidade a que ele está mais adaptado, mais acostumado. Nós vimos anteriormente que, se por acaso o médium começa a querer desenvolver outras especialidades, ele poderá perder tempo e qualidade no seu trabalho, o que não vai ajudar em nada nas comunicações. E também nós vamos ver que ele dá importância ao médium que tenha a capacidade desenvolvida, porque ele vai desenvolver também a confiança dos amigos espirituais para que eles os escolham como o seu mensageiro, como o seu intermediário. Vai ser aquele médium de confiança do espírito que o procura, aquele que estará mais apto às suas comunicações. Então, no item 199, que fecha esse capítulo, Kardec diz o seguinte: o estudo da especialidade de um médium é necessário, não só para o médium, mas também para o evocador, aquele que evoca o espírito. Segundo a natureza do espírito que se deseja chamar ou evocar e as perguntas que se lhe quer dirigir, convém escolher o médium o mais apto para a coisa. Então, tanto na equipe de médiuns quanto os espíritos, vai haver uma natural seleção daquele médium que está apto a receber a mensagem, a informação. Dirigir-se ao primeiro que chega é se expor às respostas incompletas ou errôneas. Ou seja, se existe uma equipe ou a equipe está pequena, só tem um ou outro, aí o médium ele é escolhido porque ele está disponível, nem sempre ajudará o trabalho. O médium deverá ser escolhido por sua condição mediúnica, por sua capacidade de comunicação, por sua condição condição moral, condição de estudo, condição de disciplina, a sua afinidade com o espírito, com os espíritos superiores, com aqueles espíritos que vão querer se comunicar naquele momento. Tomemos uma comparação nos fatos usuais. Não se confiará uma redação, mesmo uma simples cópia, ao primeiro que chega porque sabe escrever. Então, você tem algo para ditar, para escrever, você vai procurar selecionar aquele que está mais apto para escrever corretamente, com a ortografia correta, com a boa caligrafia. Não vai pegar o primeiro que está, eu sei escrever, não, tá, você vai então. Então, existe uma seleção. Não é porque todos estão em condições que todos estão aptos àquela mensagem.
Se por acaso não existe a possibilidade de escolher o médium mais apto, é claro que a mensagem será passada. Aí vai caber ao mediador, ao dirigente, analisar a mensagem recebida. Um músico, aí ele vai para uma outra comparação. Um músico quer fazer executar um pedaço do canto de sua composição. Tem à sua disposição vários cantores, todos hábeis. Entretanto, não os tomará ao acaso. Escolherá para seu intérprete aquele cuja voz, cuja expressão, cujas qualidades todas, numa palavra, respondem melhor à natureza do trecho. Então ele faz essa comparação com um músico que tem uma composição e vai escolher um cantor, um intérprete para a sua canção. Ele vai procurar aquele que se enquadra melhor na sua canção, aquele que tem a voz mais adequada, aquele que tem o timbre de voz melhor, aquele que interpreta melhor. Ele vai fazer uma seleção, ele não vai pegar, o fulano ali canta bem, vou entregar para ele. Não é assim que funciona. Nós temos 5 médios na equipe, mas hoje só vieram 2, ou só veio um, ou só um está em condições de receber a mensagem. Não é o fato de ter só aquele que vai obrigar ao espírito passar a mensagem para ele. Se o espírito não tiver afinidade, não tiver sintonizado, ele não vai passar a mensagem, porque ele não se afiniza, ele não tem a sintonia com aquele médium. E o médium não vai receber a mensagem da maneira que deveria receber. Aí ele não estará sendo selecionado. Mais uma vez eu retorno dizendo que numa emergência, se existe somente um médium apto, com certeza ele vai ser utilizado. Aí vai caber a direção interpretar, analisar a mensagem para ver se ela é fidedigna, se ela é confiável. Os espíritos fazem o mesmo com respeito aos médiuns e devemos imitar os espíritos. Então ele está falando que os espíritos fazem essa seleção natural. Eles procuram atuar naqueles médiuns que estão enquadrados, que estão dedicados, que estão sintonizados, que estão naquela condição de receber a mensagem de uma maneira responsável. Aí eles falam que nós devemos imitar os espíritos nessas ações. De outra parte, há que se notar que os matizes que a mediunidade apresenta e aos quais poder-se-á ajuntar outros, não estão sempre em relação com o caráter do médium. Assim, por exemplo, um médium naturalmente alegre e jovial pode ter habitualmente comunicações sérias, mesmo severas, e vice-versa. É ainda uma prova evidente de que atua sob a impulsão de uma força estranha. Então ele quer dizer que mesmo aquele médium que normalmente é uma pessoa jovem, jovial, alegre, que transmite aquela confiança, que é uma pessoa que gosta de brincadeiras e tudo mais, mas na hora do trabalho ele pode receber mensagens sérias, mensagens severas, porque ele, apesar de ser uma pessoa alegre, jovial, né, gosta de brincadeiras normalmente, mas no trabalho, durante o trabalho, ele se imbui da sua responsabilidade. Ele se dedica 100% àquela ação que está sendo tomada naquele momento. Então, meus irmãos,
finalizando a segunda parte, o capítulo 16, nós com certeza assimilamos alguns outros conhecimentos muito importantes, principalmente com relação às especialidades dos médiuns. Na semana que vem nós vamos iniciar o capítulo 17, que fala da formação dos médiuns. Então, vamos continuar a estudar. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma semana de paz, harmonia e muita alegria no coração.